E a gente está aqui mesmo, pessoas até que não só amigos, familiares, alunos, ex-alunos, mas até pessoas que não conheciam o pessoal do Gilmar, mas que também compartilham essa mesma causa, né, essa mesma desejo de uma cidade mais humana e mais para as pessoas e menos para as máquinas. Incrível lembrar essa memória viva, né, de como ele sempre foi em movimento, assim. Nunca vi meu tio parado. Mesmo quando a gente brincava junto, era correria, era buscar caminhos. Eu tenho falado muito sobre como meu tio era tudo sobre criar caminhos, construir espaços novos, abrir trajetórias e circuitos. Incansável, Gilmar, presente de muitas maneiras diferentes. Muito generoso assim, no convívio. Eu fui casada com o Gilmar, eu não sei bem quanto tempo, uns 8 anos, o tempo que eu morei no Rio. Para mim, inclusive, assim, me lembro a paquera principal do Gilmar era levar a gente na feira, por exemplo, a gente foi na Feira da Glória, que no domingo de manhã matou, né? Aí há outras memórias, assim, eu grávida do Rodrigo, a gente no estádio torcendo pelo Botafogo, que foi campeão brasileiro naquele ano. Quase que o Rodrigo se chama Túlio, em homenagem ao Túlio Maravilha, né? São coisas que são íntimas, mas que mostram muito essa transversalidade assim, do Gilmar. Onde é que estava a verdade do Gilmar? Estava no espaço público, estava no convívio, estava na sociedade. E vai continuar, porque a gente vai continuar lembrando dele sempre, né? Sempre vai lembrar dele. O Henri Lefebvre, o filósofo francês, que tinha uma grande sensibilidade para falar do espaço urbano, ele dizia que a cidade é, antes de tudo, um lugar do encontro, né? É um lugar onde cada um de nós pode se enriquecer, né, culturalmente, espiritualmente, afetivamente, através dessa riqueza do encontro. A família, os amigos e colegas de trabalho do professor Gilmar Mascarenhas de Jesus começaram a se reunir aqui em frente à Praça Paris na Glória às 10 horas da manhã. E bem em frente ao lugar onde ele foi atropelado no dia 8 de junho, aqui na esquina das ruas Augusto Severo e Rio de Janeiro. Hoje estamos reunidos aqui, parentes, amigos, ciclistas, para homenagear uma pessoa que durante toda a sua vida sempre cultivou um olhar bem crítico, severo, mas sempre contemplou o espaço urbano de uma forma diferenciada. Essa cidade já foi muito mais habitável do que ela é hoje, né? Eu peguei um tempo em que as ruas eram mais nossas, né, do que dos automóveis. E a praça também era mais nossa do que essa praça hoje militarizada como está. Então nós estamos lutando por isso e eu penso que essa luta ela cresceu, adquiriu essa proporção que a gente não imaginava, uma série de razões que a gente um dia ainda vai poder discutir melhor daqui a alguns anos, mas eu penso que o contexto da construção, da implementação dos mega eventos esportivos, eu penso que isso conta um ponto bastante importante. Nos últimos 2 anos ele aboliu o uso de carro, começou a fazer o uso quase que integralmente da bicicleta, como uma forma até de protesto e, infelizmente, tornou-se mais uma vítima da violência que nos assola no dia a dia, do desrespeito, da falta de coerência, da falta de educação. Esse protesto que os parentes e amigos estão fazendo é para chamar a atenção, é para pedir por mais segurança no trânsito e também é uma forma de homenagear o Gilmar, porque hoje ele estaria completando 57 anos. Esse movimento aqui também não só em homenagem à memória dessa pessoa maravilhosa, desse professor gigantesco que foi meu irmão, mas assim, um dos nossos objetivos é conscientizar que cada condutor de veículo, principalmente dos coletivos, eles têm que entender que o coletivo, esse veículo, ele é uma arma tão letal quanto uma arma de guerra. Então, a Olimpíada trouxe para o Janeiro uma retomada de uma repressão política, uma redução dos canais democráticos de diálogo,
trouxe a carestia, a cidade está muito mais cara, os aluguéis, enfim, tudo uma situação que gera um grande descontentamento e gera também o desfinanciamento de setores fundamentais como educação e saúde. Essa morte não pode virar mais um número diante de tantas violências que essa cidade está fazendo. A rua não é só dos carros, não é só dos ônibus, é também de pedestres, é também de ciclistas. E essa foi uma pauta dele durante toda a sua vida, a luta por uma cidade mais humana, o direito à cidade. Então, que esse dia a gente possa transformar um pouco nessa bandeira que ele levantou a vida inteira. Ele que era um militante dessa causa e usava o seu próprio corpo, no seu próprio cotidiano, em nome dessa cidade mais humana que ele queria. Então, nosso objetivo é fazer, em primeiro lugar, essa bela homenagem ao Gilmar, que é um cara que merece muitíssimo, uma pessoa extremamente querida por alunos, professores, amigos, enfim, é uma rede de afetos enorme. Nesse dia tão simbólico que a gente queria estar com ele, né, comemorando o aniversário dele de uma maneira muito mais alegre, né, comemorando a vida, né. Mas a gente está aqui na rua porque ele era um cara que, né, amava a cidade, o espaço urbano, né, lutava, militava, como a Júlia falou, por uma cidade mais humana, uma cidade mais democrática, mais justa, menos violenta. O espaço urbano não precisa ser necessariamente um espaço compacto de arranha-céus, de trânsito congestionado, ele pode ser uma outra forma de ocupação. Né? Que aquela forma que a gente conhece, ela é fruto da forma como o sistema capitalista entende a produção do espaço. Eu sou sobrinha do Gilmar, cria dessa família de quem ele era tão próximo, tão apegado, né? Sou da Zona Norte, do cantinho que ele nasceu e foi criado lá também, floresceu lá. O Gilmar sempre ajudou aqui o Subúrbio em Trânsito com seus depoimentos, né? E ele dá um depoimento para o nosso filme Cine Varlovo, que fica ali em Varlovo, que ele diz o seguinte: essa cidade ela deve oferecer espaços de resistência, né, a essa onda avassaladora, e um deles é você criar ou reviver espaços de encontro, porque a cidade é, antes de mais nada, o lugar do encontro. E vendo aqui a galera aqui junto, né, inclusive pessoas que nem conheciam o Gilmar, né, por essa ideia de lutar pela cidade, percorrer a cidade, eu fico assim, uma tristeza de estar aqui, né, nesse sentido aqui, né, na audiência do Gilmar, mas a ideia, né, continua pelas pessoas, não só tocou em mim, tocou todos, né? Então essa ideia de percorrer a cidade, né, ter a cidade como lugar do encontro, persiste. É super triste falar sobre o Gilmar agora, que ele já faleceu, né? Mas impressionantemente, assim, essas coisas de dar um marco temporal e tal, fazem com que a gente compreenda um pouco mais a dimensão mesmo do trabalho do Gilmar, que foi, sem dúvida, um trabalho muito, muito, muito importante para a geografia no Brasil. Muito antes de se trabalhar com o cotidiano, da maneira como se trabalha hoje na geografia, ele já trabalhava com temas que tinham a ver com classes populares, mas sem ser necessariamente naquela perspectiva econômica muito formatada. Ele tinha assim, a sensibilidade e a experiência mesmo, né, de transformar a vida suburbana, a feira, o futebol, coisas que dizem respeito à vida da gente de verdade. Encontramos, por exemplo, na geografia brasileira, nos anos 40, 50, alguns artigos de geógrafos do IBGE em que fazem uma diferenciação entre subúrbio e bairro. O bairro seriam aquelas áreas da cidade que são dotadas de uma infraestrutura mais completa. Seriam os bairros da zona sul do Rio de Janeiro. Subúrbio iria designar aqueles bairros, aquelas áreas da cidade ainda não dotadas de uma plena infraestrutura. Mas isso apenas foi um uso de uma época sobre a noção de subúrbio, né? Eu tento sempre reforçar a ideia de que subúrbio é muito mais uma noção do senso comum do que um conceito científico. Ele foi dos primeiros mesmo a conseguir costurar de uma maneira assim muito coerente, e foi por isso, inclusive, que eu acho que ele teve tanta repercussão, tem tido tanta repercussão o trabalho dele, porque ele conseguiu trazer esse cotidiano para dentro da geografia, da discussão geográfica, combinar com a teoria, potencializar isso, e o nome dele é conhecido mundialmente por causa disso. A contribuição dele realmente foi pioneira,
ao falar da cidade, ao falar do cotidiano, ao falar do subúrbio, sem folclorizar demais, com muita erudição, maravilhoso, assim, um trabalho que realmente vai ficar. Nós todos temos vivido desde 2009, quando a cidade foi designada, foi eleita a cidade olímpica, um processo de vários processos, o encarecimento da terra urbana, a ressurreição inimaginada do processo de remoção das favelas, algo que parecia enterrado para sempre, né? A gente vinha já há 30 anos, né, conversando com as favelas, conhecendo as favelas mais de perto, dialogando com eles e propondo de alguma forma caminhos de urbanização da favela. E aí a cidade olímpica, ela reinstaura, né, uma política arbitrária de remoção de favelas. O Gilmar, era um cara, uma pessoa que veio do subúrbio, né? Mas que tinha uma percepção da cidade diferente, de uma pessoa que se apropriou do espaço urbano. Tinha uma consciência muito grande da cidade, da produção do espaço, né? E era um crítico em relação... Ele acreditava que todos nós teríamos que nos empoderar como pedestre, como cidadão da cidade, né? E ele trabalhava em cima disso também, a forma de apropriação da cidade em várias formas e formatos, né? Uma das formas que ele descobriu e que foi o objeto central dele era o entretenimento, era o lazer, né? Os próprios campinhos, e ele começou a fazer estudos sobre a origem do futebol no Rio de Janeiro, sobre como as pessoas vivenciam o futebol, vivenciam do ponto de vista de entretenimento e de lazer o futebol. Eu jamais vou dizer que o levante, né, de junho se explica pela Copa, mas eu acho que é um dos fatores que nos ajuda a entender essa vontade, esse desejo civil de estar na rua e de lutar por um país mais justo, por um país melhor, uma cidade mais justa, pelo direito à cidade, né? E aí, não só isso, mas o que ele não queria era que o futebol se tornasse, como se tornou, né, uma mercadoria, né? O entretenimento se tornou uma grande economia mercadológica, né? E o Gilmar era um crítico disso. Ele já estava desenvolvendo agora, mais recentemente, estudos sobre qualidade de vida da cidade. E ele acreditava que a qualidade de vida da cidade podia ser mensurada com a redução do ônibus e dos carros. Ele já estava fazendo esse levantamento. Ele fazia a crítica disso, porque ele era uma pessoa que, além de fazer trabalho de campo, nunca deixou de fazer trabalho de campo, né? Durante os cursos dele, ele era também uma pessoa que se apropriou da cidade, usava a cidade com a bicicleta, como pedestre, fazendo trabalho de campo. Eu acho que a implementação dos mega eventos esportivos, eles vêm, não só no Brasil, mas em vários países, eles propiciam um contexto novo, diferente, como eu já coloquei aqui, de redução dos canais democráticos de diálogo, de redução da liberdade de ir e vir, que implica processos de coalizão com grandes empresas, implica na suspensão de leis, né, que seriam de benefícios nossos, né, e aí, com isso gera maior revolta, né? Eu conheço o Gilmar mais de 10 anos e acho que eu transitei com o Gilmar em várias dimensões, assim, né? É um pouco difícil, né, tentar organizar a fala nesse momento, mas eu conheci a Gilmar como geógrafo, né, como colega de geografia, como vizinho de bairro, como amigo muito próximo, e conheci a Gilmar também no cicloativismo. Então, assim, eu acho que isso fala muito também do próprio Gilmar, assim, né,
uma pessoa que atravessava a cidade em todas as suas dimensões. Eu acho que esse movimento que está tendo hoje aqui dá um pouco conta disso, né? Era uma pessoa que dialogava, né, com a sociologia, com a arquitetura, com a sociologia, com a geografia, com o esporte, né? E isso é uma riqueza assim, muito grande, e acho que hoje a gente está realmente diante de uma perda muito grande, né? Eu acho que o Rio nos mata todos os dias, nos mata um pouco. Galera, é o seguinte, essa é um pouco a sensação que tenho hoje. Mais ou menos acertado aqui com o pessoal, com a família, também com a Letícia. Sou orientando do professor Gilmar Mascarenhas, estou no mestrado. Ele aceitou meu projeto com entusiasmo, com muita felicidade, um projeto simples, falando sobre o carnaval de rua, sobre o boi tolo. Gilmar é um cara que acreditava muito na ocupação espacial pelos movimentos sociais. O debate da territorialização, o debate da nossa luta contra a mercantilização dos espaços públicos, sempre esteve presente em todos os trabalhos do Gilmar, sempre esteve presente o papel protagonista que os movimentos sociais cumprem. Gilmar era um cara que acreditava muito na geografia, era um cara que acreditava muito na geografia urbana, era um cara que dialogava muito com todas as áreas da geografia, com as áreas do conhecimento, era um cara que trazia a literatura, trazia os aspectos literários também para o campo da geografia, era um cara que unificava a graduação com a pós-graduação, porque ele acreditava que a geografia e o ensino de geografia eram um só. Ele tinha 20 orientandos, mas ele tinha muito mais do que isso, 20 orientando formal, mas ele tinha, digamos assim, a geografia inteira para orientar, ele sempre estava dando entrevista, o tempo todo ele estava atendendo os alunos, o tempo todo ele estava orientando, principalmente na parte que diz respeito ao esporte, o direito à população ao esporte, ao lazer, ao lúdico principalmente. Meu trabalho de carnaval, Cordão do Boi Tolo, tem muito a ver com a disputa do espaço público, para trazer o lúdico, para trazer o direito da gente ocupar as ruas, inclusive de forma espontânea. A luta dos professores pela sua valorização enquanto um profissional cujo valor é incontestável, né? A luta por uma educação melhor, por uma cidade mais justa e por um estádio menos elitista, acho que tudo isso faz parte de um leque amplo, né, que são as lutas de hoje do nosso país. Né? O Gilmar acreditava muito nisso. Não é à toa que ele foi vítima disso. E isso comprova que cada vez mais a gente tem que lutar em defesa do nosso território, em defesa da nossa ocupação espacial, porque se a gente deixar, eles mercantilizam tudo vira espaço apenas de troca, tudo vira espaço apenas para o acúmulo financeiro, e não é isso que a gente quer. A gente vive na cidade das máquinas, a gente quer viver na cidade dos homens, da cidade das relações sociais, onde a gente possa andar de bicicleta, onde a gente possa ser feliz, onde a gente possa ter nosso bloco de carnaval, onde a gente possa andar livremente. Era isso que o Gilmar acreditava. Durante esse protesto, os amigos pintaram uma bicicleta de branco. É uma iniciativa conhecida como Ghost Bike, bicicleta fantasma, é feita em vários países do mundo. São bicicletas brancas pintadas em homenagem a ciclistas mortos. Elas geralmente são colocadas no local onde teve um acidente com o ciclista e que houve morte. Então fica ali a lembrança daquela alma que se foi. E então é um gesto mundial que também é adotado aqui no Brasil, mas então que eles representam aí e fazem uma homenagem à pessoa morta pelo trânsito. Você partiu muito cedo, meu amor, cheio de planos e projetos pela frente. Mas também sei que sua passagem por aqui valeu muito a pena, porque a sua alma nunca foi pequena. Viveu com a intensidade que só as pessoas com coragem conseguem experienciar. Coragem de se lançar ao mundo, às pessoas, ao amor. Por isso
depois de tantos dias de sofrimento e tristeza, consigo apenas agradecer pelo nosso encontro e a bela parceria de vida que formamos nesses 2 anos. Obrigada, meu amor, por sempre me olhar nos olhos, pelos abraços mágicos, pelos sorrisos e gargalhadas. Por todas as viagens que fizemos juntos, em corpo e pensamento, pelos nossos inadiáveis caputinos antes das aulas na UERJ, pelos jantares de noite sempre amáveis após as aulas, por desfrutarmos tantas vezes juntos o melhor tiramisu do mundo, pelo violão ao pé da cama em nossas divertidas cantorias, pelas carícias matinais que só traziam bom humor às 6 horas da manhã, às vezes antes disso, por me ensinar que as manhãs são para serem vividas, como ele dizia, e só, pelos omeletes com shiitake, grandes porções de carinho, pelos experimentos culinários com leite em pó, pelos chocolates sempre à mão para adoçar o meu dia, pelas muitas manhãs, tardes e noites de amor, pelas trilhas que percorremos e cachoeiras que nos banhamos, pelos passeios de bicicleta que nos levavam mais longe do que imaginávamos, pelas planelistas que nos faziam se perder e se encontrar com as muitas almas das ruas, pelas subidas no Morro do Mundo Novo, acompanhadas sempre de boa conversa e plano, pelo privilégio de ser a primeira leitora dos seus textos e até das ideias ainda cruas, pelas idas a estádios e me fazer até gostar de futebol, pelas parcerias que iam muito além do quarto, pelas palavras de carinho e estímulo, confiança, pelo prazer de ter tido tantos prazeres ao seu lado, por todas as danças e andanças, pelo cuidado recíproco e tantas trocas, pela paixão, amor e amizade. Gilmar, sol e lua, que iluminou meu caminho em tantos momentos, de perto, de mãos dadas, homem das montanhas, do tempo, das nuvens, do movimento. Eu era água, ele vento. Juntos éramos onda, potência. Obrigada, Gil, por tudo. Com seu amor de sempre, sua letra.